Olá a todos, eu sou o professor Wesley Cerdeira e nessa aula de hoje nós vamos iniciar a primeira aula do desafio 150 dias de estudos para vestibulares UEA, Macro e Enem. Então, esse desafio dos 150 dias ele é um plano de estudos organizado pelo Plano Medicina para acompanhar vocês nesse processo de formação para alcançar a tão sonhada aprovação no vestibular, no Enem ou no Macro. Então, a nossa primeira aula de hoje ela é a iniciação desse desafio. Então, dentro desse plano de estudos que vocês podem adquirir entrando em contato com o Plano Medicina, tem toda uma série de cronogramas com relação às aulas, às disciplinas, os conteúdos e os dias que esses conteúdos vão estar sendo disponibilizados. Então, a partir dessa primeira aula de início do desafio, vão ser lançadas uma série de aulas que vão ser acompanhadas através deste plano, para que vocês possam acompanhar e ter uma maior facilidade no acompanhamento de estudo em casa. Então, a nossa primeira aula de hoje é a aula do dia 1º/8, em que nós vamos discutir os conteúdos de gramática dentro da fonologia e dentro da literatura, o classicismo e o renascimento em Portugal. Então, para iniciar essa nossa aula, nós vamos partir primeiramente da literatura, onde nós vamos discutir o classicismo e o renascimento em Portugal. Então, o que vem ser o classicismo? Né? Essa palavra clássico, de onde vem essa palavra clássico? De onde surgiu e de onde se originou esse movimento classicista? Então, o classicismo ele é um movimento artístico surgido durante o período do Renascimento na Europa. Então, é um movimento artístico literário, que é um movimento artístico, literário e cultural que surge articulado a uma onda de pensamentos e de vertentes filosóficas do contexto do Renascimento. Então, o classicismo, assim como o Renascimento, eles são um contraponto a todo um contexto de pensamento, tanto social, cultural, político e filosófico, que era da Idade Média. Então, inspirado nas ideias greco-romanas, os artistas, aliados a essa estética classicista, eles se desenvolveram toda uma estética artística, uma formação cultural, e não só dentro do âmbito cultural, mas também dentro do âmbito científico, centralizados no antropocentrismo e no equilíbrio formal. Né? É daí que surge uma nova onda, uma nova vertente de estudos, que vai ser justamente o quê? Uma ruptura com a Idade Média. Então, o período do classicismo, que ele inicia durante os séculos XV e XVI, ele é um período de ruptura e de transição da sociedade europeia, onde a sociedade passava de um período de transição da Idade Média para a dita Era Moderna. Então, o Renascimento ele é um movimento geral da Europa, ele é um movimento político, filosófico, cultural e de sociedade, em que a sociedade europeia ela está saindo do sistema feudal para o sistema capitalista, e ela também está saindo de um teocentrismo para um antropocentrismo. Né? Então, essas duas últimas palavrinhas aí que são as que mais complicam, né? Que é o teocentrismo e o antropocentrismo. Então, o teocentrismo ele era uma centralização do pensamento e da racionalização da Idade Média, em que era centrado em Deus, né? O Deus do céu, dentro da mitologia cristã. Saindo desse pensamento teocentrista religioso, né? Ele passa para o antropocentrismo, ou seja, o centro do mundo de racionalização, tanto do pensamento científico, quanto da filosofia e quanto da arte, eles não estão mais centrados em Deus, eles estão centrados no homem. Né? A palavra antropo, né? Antropocentrismo é o homem, é a centralização do pensamento e da racionalidade voltada para as preocupações e para as questões humanas. Então, esse movimento ele influenciou diferentes países. É um movimento classicista que começa a se desenvolver na Itália e ele passa a influenciar outros países. Em Portugal,
que é a parte onde nós vamos mais nos centralizar, porque é o conteúdo que mais cai nas provas do Enem, do vestibular e do macro, né? O Renascimento em Portugal ele se dá com um nome importantíssimo e que é de conhecimento da maioria dos estudantes, que é o Luís de Camões, com a obra baseada no poema, dentro de uma poesia épica, que é um modelo grego, os Lusíadas. Então, o Camões ele publica os Lusíadas em Portugal e se torna uma das principais representatividades do movimento classicista. E se torna uma representatividade tão forte do movimento classicista que ela começa com a sua obra e termina com a sua morte. Então, a gente vai estar discutindo ao longo dessa nossa primeira aula o Renascimento enquanto movimento político e filosófico e social dentro da Europa, que influenciou a literatura, a pintura, a arquitetura, voltada para essa perspectiva do antropocentrismo, né? Então, o Renascimento ele é um movimento filosófico que ele influencia todos os âmbitos da sociedade, né? A era moderna, que se inicia com o Renascimento, ela é uma era que alguns estudiosos dizem que ela ainda não terminou. Então, é um movimento filosófico que que ganha força e forma no século XVI e que se estende pelos séculos XVII, XVIII, XIX, XX e no século XXI essas perspectivas de pensamento desses estudiosos como Montaigne, Francis Bacon, são teorias e conceitos que ainda norteiam o âmbito do pensamento intelectual das universidades, das formações culturais, dos movimentos artísticos, dos movimentos literários. Ou seja, a sociedade hoje na contemporaneidade, desde o século XVI para o século XX, e principalmente quando nós chegamos no fim do século XIX e início do século XX para o XXI, nós estamos dentro de um processo de ruptura com essas perspectivas de pensamento da modernidade. Ou seja, foi um movimento tão forte, um movimento tão significativo, que ele ainda se faz presente hoje dentro das nossas manifestações culturais. E nós vamos, ao longo dessa nossa primeira aula, falar do Renascimento, como o Renascimento influenciou Portugal e como de Portugal esse pensamento renascentista ele chegou até aqui no Brasil, tá? Então, na Europa nós tínhamos o movimento do classicismo, das vertentes de pensamento e de formação artística e estéticas literárias baseadas nos modelos gregos, né? E no Brasil, né, como vocês sabem, as grandes navegações elas iniciaram no século XVI. No Brasil, esse movimento ele se faz presente a partir do quinhentismo, do parnasianismo, do barroco e vai até vai para o arcadismo. Então, são movimentos que estão interarticulados e que eles se fazem presentes até hoje na nossa sociedade. Então, para a gente ter uma noção do que estava acontecendo durante o século XIV, XV e XVI, a gente tem que entender o contexto histórico do movimento classicista. Então, para a gente compreender o contexto do classicismo, né, e como se iniciou esse movimento artístico e literário, com grandes nomes aí que a gente conhece, como Luís de Camões, a gente tem que entender o contexto histórico. Então, as influências dentro da cultura grega, na cultura do século XVI, elas se tornam cada vez mais fortes. Então, desde o século XIII, artistas, principalmente dentro do movimento renascentista na Itália, eles buscaram inspirações nos modelos da Idade Antiga na Grécia, né? Então, o classicismo, né, essa ideia do clássico, ela é o clássico greco-romano, ou seja, os modelos tanto da literatura, por exemplo, o Luís de Camões, para escrever os Lusíadas, ele utilizou o modelo do poema épico, né? Que é um retorno aos modelos de estética literária da cultura greco e romana e latina. Então, o classicismo ele é um retorno a esse clássico. Então, a filosofia renascentista, né, já que o classicismo ele surge durante o Renascimento, a palavra renascimento, ela quer dizer o quê? É um renascimento da cultura grega, ou seja, as ideias artísticas, tanto as artísticas e literárias, quanto a do pensamento filosófico, elas renascem
no século XVI, né? Daí a palavra renascimento. Então, é um renascimento, é um reafloramento dos modelos, tanto artísticos quanto filosóficos, culturais, né? E de perspectiva de pensamento da cultura grega, que perde espaço durante a Idade Média, principalmente por quê? Porque durante a Idade Média, o que predominava era a igreja, era o teocentrismo. Então, a igreja ela tinha poder sobre o que era produzido, o que era escrito, né? Ela censurava determinadas coisas que ela considerava pagãs, né? Então, os modelos gregos, os modos de arte grega, os deuses, a própria mitologia grega, na predominância do teocentrismo e da igreja na Europa, eles eram considerados pagãos, né? Ou seja, eram padrões e modelos que não eram aceitos pela igreja. Ou seja, durante um longo período da Idade Média, o pensamento ficou relegado à religião, às artes, tudo era voltado e tudo era escrito e produzido a partir da religião, e o centro de racionalização era Deus, né? Quando surge o Renascimento na Europa, eles vão buscar o princípio aristotélico, né? O princípio aristotélico é o princípio da racionalidade, ou seja, a racionalidade ela não pode ser buscada em Deus, porque Deus é uma coisa sobrenatural, né? Ela tem que buscar uma racionalização dentro das coisas concretas, ou seja, surge aí o contexto do cientificismo. Então, o cientificismo, ele buscava o quê? A verdade a partir das comprovações e da verdade, ou seja, por Deus ser uma entidade sobrenatural e ela não poder ser um fato comprovado, não era conhecimento científico. Ou seja, o religioso, os mitos, as lendas, eles caíram todo em desuso e em descaso, principalmente porque não tinha uma validade científica, né? Então, o classicismo ele surge dentro desse contexto e dentro dessa absorção das ideias da filosofia, que eram desenvolvidas a partir dos modelos gregos, para se desenvolver uma nova estética de arte. Ou seja, o classicismo e o renascimento, eles são uma oposição a tudo que foi produzido e a tudo que foi feito na Idade Média, né? Tanto que os renascentistas eles consideravam que a Idade Média era um período das trevas, era um período da escuridão, porque não se podia pensar, não se podia racionalizar livremente, né? A busca da verdade era implacada pela autoridade da igreja. Então, o contexto histórico que propiciou o surgimento do Renascimento, ele é marcado por uma série de acontecimentos nesse período aí. As navegações, né, com os descobrimentos no final do século XV, a formação dos estados modernos, ou seja, nós estávamos saindo de um sistema feudal para entrar na formação dos estados. Então, os primeiros estados começaram a se formar. Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Holanda. Então, todos esses países começaram a formar os seus estados e dentro desse período começaram a se formar as nacionalidades, né? Que vai ser muito importante para a gente compreender a literatura classicista, né? Que era formado artisticamente dentro do classicismo. Então, dentro desse contexto da formação dos estados modernos, a gente tem a Reforma Protestante de 1517, que é a ruptura do Estado com a Igreja, né? Ou seja, a Igreja não tem mais o mesmo poder e nem a mesma influência que ela tinha antes. Outra questão é o fortalecimento da burguesia e do comércio. Outros acontecimentos também, né, que marcam esse período principalmente o interesse pela cultura clássica. A cultura clássica é a cultura greco-latina e greco-romana. Então, já vinha ocorrendo aí há algum tempo, principalmente na Itália, como eu já mencionei para vocês, com Dante Alighieri, com Boccaccio, que são autores aí que a gente conhece com muita profundidade, porque eles são muito conhecidos. Então, dentro do século XIII, começou a surgir um movimento que era o movimento humanista, né? Que eles liam e traduziam os autores latinos e gregos, né? Principalmente porque, durante a Idade Média, com o poder da Igreja, escritores como Platão, Aristóteles, eles não podiam ser lidos e não podiam ser traduzidos. A Igreja confiscava esses filósofos da Idade Antiga, né? Tanto os pré-socráticos como os filósofos da Ágora grega. Então, esses textos eles eram censurados pela Igreja.
Quando a igreja começa a perder poder, tanto os intelectuais da própria igreja começam a traduzir esses textos da antiguidade, tanto da literatura quanto da filosofia, do pensamento, e isso é fundamental para a formação do pensamento ocidental, quanto também as obras literárias, né? Então, uma série de obras literárias aí foram traduzidas para o idioma europeu, né, para as línguas europeias, que antes eram censuradas pela igreja. Essas traduções e essas leituras começaram a ser constantes. A Era Moderna começou praticamente a ler os clássicos gregos e os grandes filósofos gregos após o fim da Idade Média, né? Então, o fato de eles entrarem em contato com essa cultura influenciou a formação cultural clássica do classicismo e influenciou o pensamento renascentista, né? Um dos principais escritores e pensadores do renascentismo é o Dante Alighieri, com a Divina Comédia, né? Que criou a medida nova, que é um modo de você fazer poemas e versos decassílabos. Então, esse pensamento, essa perspectiva de criar poemas, de desenvolver poemas, o poema épico, a epopeia, eles são modelos que foram adotados pelos europeus a partir da influência greco-romana, tá? Então, esse importante movimento artístico, ele floresceu dentro de um contexto histórico de profundas transformações. Então teve grandes acontecimentos, como a gente acabou de ver, né? Muitos estudiosos dizem que a globalização, a gente sempre ouve essa palavra globalização, que é uma palavra tão famosa e é tão presente na nossa vida hoje, mas muitos estudiosos dizem que a globalização ela começa a partir do século XVI com as grandes navegações e as grandes descobertas. Ou seja, o mundo se interconecta, mesmo que seja através de navegações, dentro de um diálogo planetário geral. Né? Por quê? Porque a Europa ela não se conectou só com a América do Sul, com a América do Norte, com a América Latina aqui. Ela se conectou também com toda a Ásia e o Oriente Médio. Ou seja, era um mundo interconectado, girando dentro de um comércio que era planetário, né? E a literatura, a filosofia, a cultura, elas não estavam inerentes a essas mudanças. Elas fizeram parte dessas mudanças. Tanto que esse pensamento humanista antropocentrista, né, esse retorno à filosofia e à cultura grega, eles influenciaram toda uma vertente literária até o início do século XX. Né? Então, é muito interessante a gente pensar e a gente compreender esses contextos para a gente entender de maneira mais profunda o processo de formação da literatura e até a gente entender por que determinados processos ainda acontecem como acontecem hoje. Então, diferentemente do homem medieval, que se volta essencialmente para as coisas do espírito, o homem do século XVI, o homem classicista, o homem renascentista, ele se dá dentro do ideário classicista voltado para uma realidade concreta, ou seja, e principalmente ele acreditava na sua capacidade de dominar e de transformar o mundo que o cercava. Ou seja, o homem ele tinha poder, ele tinha liberdade, ele tinha autoridade para ele fazer o que ele quiser. Ele podia atravessar o outro lado do mundo, invadir um outro continente, tomar o continente para ele, porque ele tinha poder para isso. Né? O antropocentrismo é não só o homem acima de tudo, né? É o homem acima de todas as outras culturas. O homem europeu era um ser superior. Né? Mas isso é uma outra reflexão para uma outra aula que a gente vai ter futuramente. Tá? Então, a gente percebe aí as transformações que aconteceram nesse período. E quando a gente se volta para as questões vestibulares, a gente pergunta, professor Wesley, como a gente vai compreender essas questões que a gente acabou de discutir dentro de uma prova do Enem? Bom, as perguntas que sempre caem dentro da prova do Enem são voltadas para o que é o classicismo, sobre o contexto histórico do classicismo que a gente já viu, das navegações, da passagem da Idade Média para a Era Moderna, a mudança de uma perspectiva artística do humanismo para o Renascimento e principalmente a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Tá? Então, agora a gente vai ver uma das principais características desse movimento classicista que foi influenciado e carregado pelo Renascimento. Então,
O classicismo, ele é uma idealização temática de obras que tem como características principais o quê? A idealização amorosa, o predomínio da razão, a influência da cultura greco-romana, o antropocentrismo e a perspectiva universalista. Então, a idealização amorosa, que era condenada antes na Idade Média pela Igreja, ela se volta com grande força no período renascentista, né? As cantigas de amor, as grandes obras românticas. Então, toda essa vertente de pensamento e de obras que não eram muito bem aceitas na Idade Média, elas ganham força durante o Renascimento. Outra característica, o predomínio da razão, era a racionalidade, né? Então, esse princípio da racionalidade, ele também é uma influência da Grécia Antiga. O princípio da racionalidade é o princípio filosófico aristotélico, ou seja, não se pode buscar o pensamento e uma explicação do mundo e uma explicação da realidade dentro de uma crença religiosa, né? A racionalidade antropocêntrica do Renascimento, ela vai ser contrária a essa perspectiva racionalista da Idade Média, que buscava as explicações do mundo através de um ser superior, através de um ser celestial, através de um ser sobrenatural. Não. O predomínio da razão é buscar uma racionalidade através do quê? Das observações da natureza, do espaço, do lugar e das relações do homem com o mundo, né? Aí se muda de uma perspectiva teocentrista para uma perspectiva antropocentrista racionalista, tá? Então, as influências greco-romanas, elas vão se dar a partir desses princípios. Então, os modelos, tanto da arquitetura, as construções, os modelos artísticos literários do poema épico, da epopeia, elas vão ganhar influência dentro da Europa. A filosofia, a pintura, né? Se a gente for analisar as pinturas do Renascimento, tem aqueles corpos nus só cobrindo as partes íntimas, né? As mulheres dando um valor bastante avantajado para as coxas, para os seios, tendo uma barriguinha saliente. Então, esse modelo de corpo e de estética de pintura corporal do ser humano, ele é um modelo que é influenciado pela cultura greco-romana. Então, vamos analisar as esculturas gregas, os grandes corpos gregos, ou seja, a cultura grega, ela tinha uma grande valorização do corpo, né? E essa valorização do corpo, ela se volta e ela ressurge desde o Renascimento na Europa. Então tá aí algumas das principais influências da cultura greco-romana sendo valorizada a partir do antropocentrismo dentro do classicismo. Então, a busca pela clareza, pelo equilíbrio de ideias, pela uniformização e pela perfeição, ela era uma busca que os gregos sempre buscaram. Os gregos sempre buscaram a perfeição, né? Quando nós voltamos para o contexto do classicismo, essa perspectiva universalista, universal do corpo, da perfeição, do modelo perfeito, do poema perfeito, ou seja, o poema ele era escrito em modelos decassílabos, ou seja, existia uma maneira perfeita e uma maneira correta de se escrever um poema. Assim como se tinha uma maneira perfeita de se pintar um quadro ou de se esculpir uma escultura, ou seja, esse modelo universalista, universalizador e conformidador da cultura greco-romana influenciou o classicismo, né? E principalmente com a intensificação do comércio, com as navegações, o contato com as outras culturas, com os outros territórios, levou ao classicismo como uma revolução geral, né? Ou seja, foi um movimento amplo que se deu não só na Europa, mas se deu aqui na América Latina, se deu na Ásia, se deu no Oriente Médio, na África a gente consegue perceber, ou seja, foi um movimento amplo, foi um movimento revolucionário, né? Para vocês terem uma noção de quanto foi um movimento revolucionário, até hoje nós não conseguimos ainda romper com a modernidade, ou seja, nós estamos numa era, né, do capitalismo, né, em que se predomina as ideias em torno da globalização, do comércio, e aí se predominam essas ideias da modernidade, ou seja, os estudiosos hoje da contemporaneidade,
eles tentam romper com essa filosofia, esse pensamento antropocentrista, mas ainda não conseguiram fazer uma revolução como os renascentistas fizeram. Foi uma revolução tão grande que foi uma revolução que rompeu um sistema feudal com um sistema capitalista e um sistema de pensamento teocêntrico para um pensamento antropocentrista. E todas essas questões e essas revoluções, elas culminaram na Revolução Francesa, que é considerado talvez o maior movimento revolucionário, um dos maiores movimentos revolucionários da história da humanidade. O classicismo, né, fazendo um abrangimento e um resumo geral, ele busca o quê? O equilíbrio, a proporção, a objetividade e a transparência. Ou seja, saindo dessa ideia ilusória, imaginária, religiosa, né, buscando uma racionalidade e uma verdade, eles vão buscar reproduzir com a maior fidelidade possível a realidade. Né? Então, as principais pinturas do classicismo, se a gente for observar, elas buscam trazer uma fidelidade completa com a realidade. O conceito de mimesis, né, que é um conceito grego, é um conceito de Aristóteles, né? O que é a mimesis? Mimesis é a imitação. E o que é a literatura? É a arte da imitação. Né? Então, os pensadores, os artistas renascentistas, classicistas, eles buscaram esse conceito da mimesis para tentar reproduzir com maior fidelidade a realidade social da época. Então, a obra mimética, ela tinha como reflexão a natureza, as leis universais, ou seja, eram obras concretas e harmônicas que buscavam trazer uma perspectiva de fidelidade com a realidade e com a natureza e com o espaço. Então, dentro desse período, a subjetividade ela foi, de certa forma, contida. Né? Ou seja, tanto a poesia quanto a pintura, elas tentavam sair um pouco dessa subjetividade que faz parte da poesia para uma perspectiva artística e filosófica mais verdadeira, né? Ou seja, era a busca da verdade absoluta, era a busca de uma racionalização e de uma razão única, né? Que não poderia mais ser explicada através da religião. Então, o rigor formal do classicismo, ele é um rigor muito forte. Então, por exemplo, hoje na contemporaneidade, a gente pode dizer que qualquer um pode ser poeta, qualquer um pode escrever um verso, né? A gente vê várias pessoas publicando poema no Facebook, publicando poema doidado por aí. No período do classicismo não podia se escrever poema assim. Por quê? Porque os poemas, né, os versos, os poemas épicos, eles eram altamente articulados. Eram versos escritos de formas decassílabas. Ou seja, para você escrever um poema, você tinha que dominar a estética do poema épico. Ou seja, nem todo mundo poderia ser poeta, nem todo mundo poderia escrever poesia, né? E nem todo mundo poderia ser pintor. Por exemplo, se a gente for pegar uma obra surrealista do século XX, né? No século XVI, aquilo não era arte. Não era arte, porque não atendia os padrões estéticos formais do classicismo. Né? Ou seja, o classicismo, ele funda dentro da arte, da cultura e do pensamento ocidental europeu uma perspectiva e um modelo de pensar, de fazer arte, de se escrever poesia e de se fazer literatura, tá? Então, dentro desse contexto aí, que tem a separação das artes, os textos eles não se misturam. Poesia é poesia, literatura é literatura, pintura é pintura. Ou seja, a poesia lírica escrita no período do classicismo, elas tinham uma metodologia com características da poesia épica, que era o modelo da poesia grega. Tá? Então, os gregos eles sempre buscaram essa noção de beleza, essa padronização de beleza. Isso influenciou, de certa forma, a poesia durante o Renascimento. O neoplatonismo também, o pensamento de Platão. Só falei de Aristóteles, vamos falar um pouco de Platão. Platão, né, a gente já sempre ouve essa frase por aí, o amor platônico. Né? O neoplatonismo era um novo platonismo, que era a influência das ideias de amor de Platão para o pensamento épico do classicismo. Tá? Então tínhamos a valorização da racionalidade em oposição à sentimentabilidade, ou seja, essa ideia do sentimento, do subjetivo, ela era
ela era combatida dentro de um pensamento racionalista classicista, tá? E o universo, com relação ao equilíbrio, se contrapõe ao desequilíbrio, à desordem. Ou seja, as instituições sociais, a arte e a cultura, elas sempre foram baseadas dentro de um equilíbrio, né? Dentro de uma norma das leis. A própria sociedade é regida por leis, né, e regras que buscassem trazer um equilíbrio social. Esse equilíbrio social que rege as leis, né, do cidadão, as leis democráticas hoje, elas são influências que são desde a Grécia Antiga, que influenciaram o classicismo, e o classicismo na construção dos estados, né, baseou as suas leis, e nós copiamos as leis dos estados absolutistas, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra. Nós copiamos esses modelos, né, para uma organização e um equilíbrio social, né? Então, o pensamento renascentista e o classicismo, eles trouxeram grandes contribuições para o avanço e desenvolvimento da sociedade, tá? Então, quanto aos aspectos formais, o classicismo ele teve apreço pelo soneto, né, pelo poema e pelas imitações formais clássicas greco-romanas. Então, visando o equilíbrio formal, né, essa perspectiva de pensamento ela vinha com uma contraposição a tudo que era cultivado na Idade Média. Então, a gente tinha o poema épico no classicismo, e na Idade Média nós tínhamos aquilo que eles chamavam de uma medida velha, ou seja, o poema épico, o poema classicista, ele era contrário a essa medida velha que era cultivada na Idade Média. Tá? Então, dentro desses principais autores, nós temos o Miguel de Cervantes com a obra Dom Quixote, que a maioria de vocês já devem conhecer. Nós temos italianos como Dante Alighieri com a Divina Comédia. Nós temos o Boccaccio com Decameron. Então, são uma série de autores e obras que elas influenciaram o pensamento ocidental até hoje, e mesmo nós, no século XXI, nós não ouvimos falar delas, porque elas se fazem presente na nossa cultura, de tão forte que foi a influência do classicismo, tá? Então, esse movimento classicista, esse movimento renascentista, ele foi um movimento geral e revolucionário dentro da Europa. Foi um movimento cultural, foi um movimento político, né? Foi um movimento filosófico que influenciou todos os âmbitos da cultura ocidental. E, por exemplo, o Brasil, que foi colonizado por ocidentais, por portugueses, herdou essas influências. Tá? Então, em Portugal, o classicismo ele se desenvolveu a partir dessa valorização das temáticas neoplatônicas. Então, dentro dessa temática neoplatônica, né, de Platão na Grécia Antiga, no qual o amor ele se caracteriza somente pelo plano das ideias e não pelo material, pelo carnal, né? A racionalidade no contexto das navegações e das expansões territoriais, ela sobrepujou esse neoplatonismo, né, para trazer os aspectos nacionalistas. Então, o amor à pátria, o amor ao seu país, o amor à nacionalidade, né? Esses aspectos da nacionalidade, eles são bastante visíveis nessa obra aqui, de Luís de Camões, que é Os Lusíadas, que, escrita no modelo épico de poesia lírica, ela traz um canto de louvor ao lusitano. Quem é o lusitano? O lusitano é o homem português, é o desbravador, é o navegador. Então, essa obra de Lusíadas, ela retrata e eterniza com bastante ênfase o feito dos portugueses no Oriente, né? O Oriente a gente pode compreender não só como o Oriente Médio ou a Ásia, mas tudo que é contraposto ao Ocidente, ou seja, as colônias aqui de Portugal, América do Sul, América do Norte, América Central, todos esses países que foram colonizados pelos portugueses, eles são orientais. Então, nesse poema, o poeta Luís de Camões, ele traz e evoca a poesia épica grega, valorizando as grandes navegações, principalmente com o navegador Vasco da Gama. Então, é uma linda história que o Camões conta, louvando não só a cultura portuguesa e o homem lusitano, mas a nacionalidade portuguesa. Então, está aí um aspecto do classicismo em Portugal, com Luís de Camões. Então, o classicismo ele começa em Portugal em 1527,
com o Sá de Miranda, que após ele retornar da Itália, onde já estava acontecendo um movimento classicista, ele traz essas influências do classicismo na Itália e influencia toda uma gama de estudos literários e de escritores, pintores, artistas, intelectuais dentro de Portugal. Tá? Então, o soneto, na forma de composição poética, ele vai ser um canto à pátria, à nacionalidade. Então, o orgulho lusitano, o orgulho português dentro do movimento classicista em Portugal, ele se dá desse aspecto neoplatonista, né? Do amor, ao amor à nação, ao amor à nacionalidade. Eu acho que uma das principais características desse movimento em Portugal, ele vai se diferenciar de outros estados justamente por essa questão. Então, o Luís de Camões, ele traz esse amor nos Lusíadas à nacionalidade, à pátria, né? Dentro dessa era de planetariedade que ela inicia no século XVI, com as grandes navegações, o espírito nacionalista ele ganha grande força dentro da Europa. Então, como a gente viu anteriormente discutindo o contexto histórico, começaram a se formar os grandes estados após a ruptura com o feudalismo, né? Então, Portugal era um estado recém-formado, né? E o espírito nacionalista dessas nações absolutistas, elas começaram a ganhar força através do classicismo. Então, esse espírito de nacionalidade, de amor à nação, de amor à pátria, de amor ao país, ele é uma perspectiva de pensamento que se funda no classicismo, né? Só que essa perspectiva da nacionalidade, esse amor à pátria, ele não se dá simplesmente pela formação desses estados. Ele se dá através da arte, através da literatura, através de obras importantes como essa de Lusíadas de Luís de Camões, que elas dão um contorno de amor e de nacionalidade para a Europa propriamente, né? Para todos os países europeus. Então, ao longo desse nosso percurso, a gente percebeu que o predomínio do classicismo em Portugal, ele se deu diferente do restante da Europa, né? Os aspectos que a gente pode perceber dentro da perspectiva do Renascimento e do classicismo na Europa, eles se dão a partir do amor, do apego ao nacionalismo, das características nacionais. O pensamento do Luís de Camões, a lírica do Luís de Camões, ela se volta para um herói épico, né? A ideia do herói épico é uma ideia do modelo grego de se escrever epopeia, ou seja, uma epopeia ela tinha um herói épico, né? E aqui o Luís de Camões traz o herói épico. Quem é o herói épico que é resgatado lá da Grécia Antiga para o século XVI? É o homem lusitano, é a valorização do homem, a perspectiva humanista, a perspectiva antropocêntrica, é o homem. Tudo é centralizado e racionalizado a partir do homem. Então, dentro dessas nossas reflexões que nós tivemos a partir dessa aula, nós temos que compreender no que isso vai servir para você dentro de uma prova de vestibular, do Enem ou do Macro, né? Então, o que você precisa saber? O que foi o neoclassicismo, um movimento artístico, cultural, social, político, né? Mas principalmente artístico, ou seja, foi um movimento artístico que influenciou a sociedade, a cultura, o pensamento e todas as ramificações culturais que estavam acontecendo dentro do século XIV, XV e XVI. Ou seja, foi um movimento muito forte, né? A formação dos estados, elementos como a nacionalidade, eles se fazem presente até hoje, né? Então, de onde surgiu essa ideia de nacionalidade? Ela surgiu com a formação dos estados absolutistas e com a perspectiva do nacionalismo lusitano português, né? Então, a gente tem que ter conhecimento do que é o classicismo, né? E que o classicismo ele surge dentro de um movimento de mudanças na Europa, né? Como a gente já viu, as mudanças históricas, mas principalmente as mudanças filosóficas. Ou seja, o classicismo ele se dá a partir do humanismo, né? Ele vem do humanismo e ele ganha força, ele aflora, ele se intensifica com a filosofia renascentista, com a filosofia moderna. Se inicia uma nova era, se inicia uma nova modernidade, em que os contrapontos são o antropocentrismo, em oposição ao teocentrismo, a racionalidade, a verdade absoluta, em contraponto à subjetividade, à sensibilidade, né? Ao moralismo religioso, né? Ou seja, o teocentrismo não podia explicar a realidade.
O teocentrismo não poderia explicar, né, porque o homem existe, ou seja, o homem ele não podia mais buscar as respostas dos seus problemas, de suas agonias e de sua existência através de Deus. Não, o homem não podia mais. Né? Então, com a filosofia renascentista e através de um antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, o homem ele vai buscar, através da racionalidade, as explicações da realidade dele, da existência dele, da vida. Ou seja, as questões humanas, as questões de racionalização humana, elas estão a partir da racionalidade. Então, você tem um predomínio da racionalidade. Né? Outra característica importante que vocês têm que saber e não pode esquecer de jeito nenhum é que a literatura renascentista, a pintura renascentista, desde o classicismo europeu, ela se deu a partir dos modelos gregos. Ou seja, a partir do momento que acabou a Idade Média, né, que a igreja perdeu a autoridade, a igreja parou de censurar as obras artísticas e filosóficas da cultura grega. A igreja não deixava a sociedade entrar em contato com Aristóteles, com Platão, com Ovídio, né? Não deixava entrar em contato. Né? Com o declínio da Idade Média, com a perda de poder da igreja com a Reforma Protestante, os intelectuais eles passaram a ter acesso a essas obras. E a sociedade europeia passou a ler essas obras. Né? Isso dentro de um período de um século. Né? Com esse contato com o poema épico, com a filosofia grega, essas perspectivas de pensamento, elas influenciaram todo o pensamento renascentista e toda a filosofia classicista. A gente vai perceber as influências dessas características greco-romanas, né, nas pinturas, nos modelos de poesia. Aqui no Brasil, essa perspectiva classicista, ela se desenvolveu através do quinhentismo. Né? Então, foi um movimento amplo, foi um movimento geral, foi um movimento global que tinha essas características. O antropocentrismo, a racionalidade, né, os elementos gregos-romanos. Quando a gente vai entrar dentro do classicismo em Portugal, com Camões e Sá de Miranda, que são dois autores que vocês precisam ler, tá? Que sempre caem em vestibular. Eu apresentei aqui para vocês os Lusíadas de Luís de Camões, né? Mas também tem o Sá Miranda, que é o que funda o classicismo em Portugal. Né? É com Sá Miranda que começa. Né? Então, dentro desses dois autores, a gente tem outras características que são adotadas ao classicismo, que é o nacionalismo, né? O neoplatonismo, né? E a perspectiva do herói, o herói nacional, o herói lusitano, o herói português. Tá? Então, essa nossa aula de hoje, ela foi principalmente para a gente compreender o que foi o classicismo, o contexto histórico do classicismo e o mais importante que vocês precisam saber, né, quando vocês forem realizar as provas. Né? Conhecer o Luís de Camões, o Sá de Miranda e as características que influenciaram o classicismo. Tá? Então, a partir dessa nossa aula de hoje, vai ser disponibilizada uma apostila. Essa apostila vocês podem adquirir entrando em contato com a coordenação do Plano Medicina. Né? E dentro dessa apostila vocês vão ter um resumo de toda essa nossa aula de hoje, de toda essa nossa discussão de hoje e algumas questões, que são as questões que frequentemente caem nos vestibulares. Tá? Então vai ter uma série de questões e exercícios que vocês vão poder responder através desse nosso exercício. Tá? Então essa é a nossa primeira aula desse desafio dos 150 dias. Eu espero que vocês tenham aproveitado e aprendido um pouco e até a próxima aula.